sobre os dons do Espírito Santo. Antes de começar, a gente crê na continuidade dos dons, na atualidade dos dons e na necessidade dos dons. No subíndice 34 fala assim: cremos que todos os crentes recebem dons graciosos da parte de Deus através do Espírito Santo, com um fim proveitoso para toda a comunidade e o corpo, isto é, da igreja. Uma pergunta importante: todos os crentes, inclusive os ruinzinhos, que nem eu e vocês, têm dons dados por Deus? Primeiramente, a gente tem que entender que os autores do Novo Testamento, quando falam sobre dom na língua original, a palavra que eles utilizam faz relação não com pessoas, tá? Não com pessoas, mas com coisas espirituais, não com pessoas espirituais. Então, dom não se relaciona com pessoa espiritual. O dom fala de coisas espirituais. Por isso que a gente sempre diz, sempre enfatiza que a espiritualidade não é medida pelo dom. A espiritualidade, se pode ser medida, ela é medida pelos frutos e não pelos dons. Beleza, vamos tentar responder essa pergunta. Quando a gente observa, por exemplo, a igreja de Corinto, tá? Os coríntios, eles tinham todos os dons, a Bíblia fala isso. Só que eles foram repreendidos e muitas vezes a repreensão pela própria carnalidade deles. Só que eles eram uma igreja completa, né? Eles faziam uso dos dons, mas faziam de forma errada. Então, só para a gente entender que os dons também podem ser realizados, podem ser feitos, usados de forma errada. Por que eu falo isso? Se você lê Juízes, lá Sansão, por exemplo, diz que ele se deitou com uma prostituta e depois que ele terminou o serviço, ele usou o dom que Deus tinha dado para arrancar os portais de uma porta, e levar para uma colina lá em cima e deixar a cidade sem porta. Perceba que ele consumou o pecado, estava em pecado, o pecado deliberado, e logo após a consumação do pecado, ele fez uso do dom, tá? Tem uma outra passagem no Novo Testamento agora, a gente citou do Antigo, que é o do sumo sacerdote Caifás. Um dos que arquitetaram o plano de matar Jesus, a Bíblia diz que ele entregou uma profecia da parte de Deus. Então perceba que é mais um dom também que é utilizado. Então a gente sempre faz essa menção de que a gente precisa ter muito cuidado, da questão da imitação dos dons. Perceba que o fruto ele não pode ser imitado, mas os dons ele pode ser imitado, tá? E João também nos aconselha que toda manifestação do Espírito precisa ser provada se aquela manifestação é realmente oriunda do Espírito de Deus. Então todos os crentes, inclusive os ruinzinhos, têm dons dados por Deus? Sim, somos todos ruins. Ninguém de nós é bom o suficiente. Então, todos têm manifestação de dons dados por Deus. E tanto em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 também, fala literalmente que cada um recebe um dom. Então, nós não temos uma casta cristã mais espiritualizada, que tem todos os dons e tem crentes de banco. Não existe crente de banco. Biblicamente, todos nós, absolutamente todos, temos dons. Falando nisso... Tem um ponto interessante também, que isso na visão escatológica, lá no fim dos tempos, há um grupo de pessoas que vai questionar Jesus por ter perdido a salvação, por ter recebido a condenação eterna. Mas eu não curei em teu nome, dom. Eu não profetizei em teu nome, dom. E Jesus responde para eles que ele nunca os conheceu. Então, corroborando com o que o Adriel falou, e só afirmando o que ele falou, o dom não legitima o nosso relacionamento com Jesus. Perfeito. E quando eu falo não os conheço, não me relaciono com vocês. Isso, não me relaciono. Lembra que é a mesma expressão que se utiliza quando fala no início, em Gênesis, que Adão conheceu Eva e concebeu um filho. Caim conheceu sua esposa no sentido de relacionamento mesmo, relacionamento íntimo. Então, sim, você pode ter um dom, mas não ter um relacionamento com Deus. Nós conhecemos várias pessoas que têm o dom da palavra, do discernimento, e curiosamente optam por não continuar nos caminhos do Senhor. Então é possível sim. Então cada crente tem um dom, todos, absolutamente todos, porque isso é bíblico, todos temos um dom. E se todos nós temos um dom, tem algum teste? Porque aí alguém deve estar ouvindo, beleza, todo mundo tem o dom, mas eu acho que eu não. O dom não é evidência de salvação, mas é fato que todos nós temos dons. Então, tem algum teste para saber que dom eu tenho? Curiosamente, hoje eu acessei um site, eu digitei no Google
chama-se Teste para Identificar Dons Espirituais. E tinha um site, cara. Tem vários sites. Vários. Que me fez 75 perguntas e ao final me apresentou um resultado em forma de gráfico. E o professor Adriel mostrou pra gente o resultado e a gente conhece ele. E assim, bateu certinho os dons que ele tem. Dom de mestre, de liderança. Ele teve 17% de cura divina. Então, ele tem que desenvolver isso ainda. Vai chegando perto da eficácia da Coronavac, mas vou lá, chegar lá. Gente, mas só trabalhando aqui, identificar o nosso dom espiritual, tá? É algo que eu penso que a gente pode conseguir de várias formas, tá? Testes de aptidões não são formas exatas de a gente identificar isso. Mas claro que pode nos ajudar, como eu falei agora aqui, como foi citado. Uma coisa interessante é que a confirmação por outras pessoas de dons que elas percebem é uma coisa muito interessante, tá? Perfeito. Às vezes eles mostram luz onde a gente não está percebendo. Então a gente consegue identificar o dom quando outras pessoas confirmam pra gente. E claro, a gente não pode deixar de mencionar aqui a questão da oração, né? Que ela é muito importante, né? A gente, claro, deve pedir para que Deus nos mostre, né? Onde nós somos capacitados, às vezes nem sabemos, né? Para que a gente possa usar esse dom da forma correta, né? Para a glória dele e para o benefício do bem comum da nossa comunidade de fé. Perfeito. Já que sabemos que todos podemos ter dons, todos temos dons que são dados pelo Espírito Santo, e o objetivo principal dos dons é para o melhoramento, a concepção de o corpo seja beneficiado. Então, você não ganha nenhum tipo de dom que não seja para benefício do corpo. Você não ganha dons para sair itinerante e revelar coisas na congregação do vizinho. Deus dá os dons biblicamente para benefício do corpo, da comunidade local. É claro que você pode beneficiar a comunidade de uma outra cidade ou de uma outra congregação, isso é óbvio. O que não nos dá é a chancela de virar uma espécie de uma cruzada onde mostramos os dons como espiritualidade ou como se isso fosse chancela de uma espécie de cristianismo mais autêntico ou mais acesso ou alguma coisa assim. Falando nisso, eu posso ter mais do que um dom? É possível ter mais do que um dom? E por que Deus daria mais para um do que para o outro? Então vamos lá. Eu queria abrir esse tópico fazendo a leitura de uma passagem bíblica lá de 1 Coríntios 12, que diz assim, ó: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então a gente não deve ter dúvida de que cada crente pelo menos tem um dom. Cada crente pelo menos tem um dom. Pode ter mais, mas pelo menos um. Cada crente, porque faz todo sentido, nós estamos falando de corpo, então cada um precisa ajudar ao outro. Primeiramente, então, a gente tem que entender que o dom, ele vem de Deus, o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer, tá? Então a gente precisa partir disso, tá? Então, dom não tem nada a ver com algo que a gente mereça, com mérito, com talentos que nós temos, não, os dons são dados pelo Espírito Santo, então ninguém merece os dons são dádivas de Deus, tá bom? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Mas tentando responder a pergunta, a Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, tá? E aí Paulo diz assim, ó, essa busca, gente, ela precisa estar conectada com o quê? Com amor, porque se você não buscar isso com amor, não vai fazer sentido. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que o fruto supremo do Espírito, que é o amor, é o que conduz todos os dons. Então, da onde a gente consegue, o que a gente consegue tirar daí? Motivação. Se eu estou buscando dom, eu preciso fazer uma sondagem se a minha motivação é legítima para abençoar a minha comunidade. Então, eu entendo que, por que Deus daria mais dons para um do que outro? Talvez esteja relacionado com a própria motivação. Se Paulo ensina que a gente tem que buscar os melhores dons sobre a perspectiva do amor e não da autopromoção, então eu penso que as pessoas são capacitadas pelo Espírito, porque o Espírito Santo sonda os nossos corações. Então eu não estou dando aqui uma resposta fechada, mas eu estou abrindo um campo para nós discutir, porque essa passagem onde Paulo está falando de dons, daqui a pouco ele faz uma interrupção e começa a falar do amor em um capítulo inteiro sobre amor, a gente precisa ficar ligado, tem tudo a ver com os dons. Então eu penso que o nosso credo não deixou isso claro, tá? Mas eu acredito que as nossas motivações, quando buscamos os dons, elas devem estar baseadas acima de qualquer coisa, no amor de Deus e no amor aos nossos irmãos. Até porque, no finalzinho do 1 Coríntios 12, fala assim, ó, buscar com zelo os melhores dons, mas agora vamos mostrar um caminho de sobremaneira excelente.
mais excelente. Aí começa 1 Coríntios 13. Ou seja, ela está conectada com busca os melhores dons. Isso é importante. Mas tem um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor, da graça, da comunhão com o nosso Deus. No subíndice 35, há uma grande diversidade de dons concedidos para benefício comum. O corpo é uma unidade, formado por muitas partes que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Pensando nisso, nós temos na listagem de 1 Coríntios, também Romanos 12, tem outras passagens que falam sobre dons. E perceba que nessas listagens não são os mesmos dons, o que dá a entender que não é necessariamente uma lista fechada. Então, se não é uma lista fechada, existem outros tipos de dons que vão surgindo de acordo com a necessidade do corpo, da comunidade de fé? Olha, se os dons são para o benefício comum da igreja, nós pensamos que o Espírito Santo ele concede dons diversificados. A gente, como o Sam já falou, a lista de Coríntios, a lista de Romanos, de Efésios, de Pedro, tudo dá a entender que não é uma lista exaustiva, né? É uma lista que vai surgindo conforme a necessidade da igreja. A necessidade da igreja do século I não é exatamente a mesma necessidade da nossa igreja atual. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhando, né? E outra coisa que é importante a gente dizer é que essa lista dos dons não é uma lista que enumera graus de importância. É muito importante a gente falar isso, porque a gente, por exemplo, se a gente considerar que todos os dons são importantes na igreja, se uma igreja tem muita evidência de um dom, como era o caso de Coríntios, a igreja está quebrada. E foi o que realmente aconteceu em Coríntios. A igreja estava quebrada. E tinha manifestação de todos os dons, mas estava se evidenciando apenas o dom de línguas. Então, a igreja precisa ser completa em dons, né? Porque todos precisam cooperar. Então, pega, por exemplo, o caso do dom de profecia. Numa lista ele aparece lá em segundo, na outra lista ele aparece em sexto. Então, isso evidencia o quê? Que não há grau de importância. Então, desde o dom mais sobrenatural, porque a gente crê que existe dons sobrenaturais, existem também os dons naturais, digamos assim, ordinários, todos eles são importantes. Um corpo não sobrevive sem nenhum desses dons. Tem o dom, assim como tem um dom de profecia, da palavra, de sabedoria, tem também o de contribuição, de mordomia, de liderança, ou seja, Deus pode te capacitar para dar uma profecia, mas Deus pode te capacitar também para você ter recursos econômicos para você dar com maestria. O dom de misericórdia, por exemplo, ou seja, é um dom que eventualmente não aparece com um show pirotécnico espiritual, mas se colocar no lugar do próximo, entender o próximo e a partir disso ter uma palavra de sabedoria para dar uma nova direção, são coisas que são extremamente importantes, ainda mais na nossa sociedade atual e na nossa contemporaneidade, ou seja, são coisas que são importantes para nós, que talvez não seriam tão importantes para as igrejas do primeiro século. Até tem uns dons interessantes nas cartas que aparecem da igreja primitiva, e um dos que me chama a atenção era o dom da hospitalidade. Paulo ainda menciona que alguns hospedaram anjos sem saber. Então, só o fato de você ser uma pessoa hospitaleira e receber bem as pessoas na sua casa, prova que você já tem de Deus um dom. Isso era muito antigo. Nas comunidades antigas, nas igrejas antigas, por exemplo, quando via pregador de fora, cantor, irmãos, eles não dormiam em hotéis, dormiam na casa dos irmãos. Era muito comum isso. Era muito comum assim, alguém que vinha visitante de fora, não tinha onde pousar, algum irmão levava para casa. Legal, né? Isso era muito legal. Hoje nós não temos isso. Tudo bem, nós temos uma sociedade um pouco mais maliciosa e a gente fica com o pé atrás de levar alguém para casa. Mas Deus pode também surgir de dentro de nós pessoas que sejam hospitaleiras assim. Nós temos alguns exemplos de irmãos. São Paulo tem o irmão Capelletti, que a casa dele é praticamente uma hospedaria. Todo mundo pode ir lá. Ele adota, inclusive, essas pessoas. É um dom. É um dom gracioso da parte do nosso Deus. Para finalizar esse assunto, vamos numa linha bem importante e que tem que ficar clara. Já que estamos falando de dons, que são dons graciosos, que não tem um mais importante do que o outro, falar em línguas é um dom ou é uma manifestação do Espírito? Nós entendemos, cremos que o falar em línguas é um dom. Há linhas dentro do pensamento pentecostal, principalmente, que associam o falar em línguas a uma manifestação do batismo com o Espírito Santo, chamada a segunda bênção, né? Você se converte, depois de um tempo você busca esse revestimento de poder e Deus, por ocasião própria, lhe concede o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado
pelo falar em línguas. A gente não acredita dessa forma. A gente crê que no momento da conversão do cristão, todos recebem o batismo com o Espírito Santo, conforme Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 12, que todos fomos batizados em um mesmo Espírito. Então, o falar em línguas, para nós, ele é um dom do Espírito Santo e que nem todos os cristãos vão ter. Então, você aí que às vezes vive preocupado, né? Eu já conheci pessoas aflitas no meio pentecostal de que nunca falaram em línguas, e por nunca falarem em línguas tem a associação de que não são batizadas com o Espírito Santo e vivem umas vidas frustradas às vezes, espiritualmente falando. Então, nós não acreditamos nisso, né? E a pergunta é interessante, né? Falar em línguas é um dom ou uma manifestação do Espírito? Eu creio que todo dom, quando ele é usado para o bem da igreja, ele não deixa de ser uma manifestação, né? Porque a gente colocou essa pergunta para a gente tentar fazer bem essa diferenciação de que falar em línguas não é uma manifestação de espiritualidade, digamos assim, né? Então, por exemplo, Lucas, o Evangelho de Lucas, ele relata várias situações em que pessoas são cheias do Espírito Santo, mas não falam em línguas. Então, isso confirma para nós que o falar em línguas é um dom, um dos vários dons. Então, se Deus não quer te conceder esse dom, provavelmente Ele vai te conceder outro. Então, como o Tiago falou, né, deixar dessa aflição de falar em línguas, é claro que a gente entende, o nosso credo destacou a questão do falar em línguas também como uma linguagem de oração. A gente pensa assim, na sua linguagem particular, pessoas falam em línguas. Claro que, né, a gente tem que entender que o dom de línguas, principalmente, ele precisa ser utilizado para o bem da igreja. Então, a gente não pode separar. O dom é o mesmo. O dom de falar em línguas é o mesmo dom. Então, a pessoa às vezes confunde. Não, peraí, então eu falo em línguas só na minha oração. Precisamos verificar se a Bíblia diz que o falar em línguas tem que ser só uma linguagem de oração. Ele pode ser uma linguagem de oração, mas a gente precisa entender que o dom de línguas, se ele é um dom, ele precisa ser usado na igreja da forma como a Bíblia nos ensina. Então, tem essa questão. A gente não desconsidera o dom de línguas ser usado também como uma oração, uma forma de oração, uma linguagem de oração, mas se ele for utilizado na igreja também é um dom atual, como o Sam falou. A gente crê na continuidade, na atualidade dos dons e na necessidade dos dons, né? Porque a igreja precisa de dons. Então, é assim que o nosso credo fala. Encerramos então pedindo para que Deus possa despertar, distribuir e nos construir nos dons espirituais, e que possamos entender que todos eles são dons graciosos, são presentes da parte de Deus, não são nossos, são dádivas de Deus e são para o benefício da comunidade de fé, nunca para a exaltação própria. Nos vemos na próxima. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.